Eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Diz assim a Palavra de Deus: E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Eu digo amém. Queridos, estamos diante de um texto da Palavra de Deus, e nós sabemos que o Eliseu é resultado de uma caminhada firme com um homem de Deus chamado Elias. Quando olhamos para o capítulo de número 2, nós vamos ver do primeiro livro dos Reis, nós vamos ver que Deus arrebatou Elias em um redemoinho. Só que agora entra nesse cenário de obediência a Deus um homem chamado Eliseu. Eliseu é alguém que está usando aquilo que Deus o deu através da sua obediência, através da sua paciência e através do seu serviço prestado ao Senhor. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, percebemos que essa obediência que Eliseu está tendo a Deus é fruto de uma caminhada de alguém que estava ali instruindo ao ministério. Mas quando nós chegamos no capítulo 6, nós vamos ver que uma guerra se suscita, se levanta entre o rei da Síria e o rei de Israel. E a Bíblia vai nos dizer que o rei da Síria tramou de alguma maneira, matar o rei de Israel e tomar Israel para si. Só que nesse contexto tem um homem que está lá em Samaria. Quem é este homem? Eliseu. E o rei faz as suas estratégias de guerra com os seus príncipes, com os seus maiorais. E a estratégia era: nós vamos fazer o acampamento, e nesse acampamento nós vamos instalar um acampamento onde o rei de Israel está acostumado a passar. Só que todas as vezes que o rei acampava, não tinha êxodo. E isso vai enfurecendo o seu coração e trazendo muita angústia ao rei da Síria, a ponto dele chamar os seus príncipes, os seus maiorais, e dizer: tem alguém aqui que é pelo rei de Israel, que todas as vezes que a gente monta a estratégia, nunca dá certo? Em outras palavras, tem alguém aqui no nosso meio que está nos traindo, está traindo o meu reinado? Mas alguém levanta e diz: não, rei, não tem ninguém aqui que te trai, não tem alguém aqui que leva conversa para o rei de Israel. É que existe um homem lá em Samaria chamado Eliseu, que não é só o que o Senhor fala aqui em público, em reunião com os seus servos, mas tudo aquilo que o Senhor fala e pensa lá no teu quarto de dormir, Deus revela a Eliseu. Perceba que Eliseu está tendo uma visão, está tendo visão de Deus através do Espírito Santo, acerca do que o rei Assírio Ben-Hadad estava tramando contra o rei de Israel. E nesse contexto nós vamos perceber que existia um homem que estava na companhia também de um homem de Deus chamado Geazi. E a Bíblia é bem clara em nos dizer que quando o rei da Síria ele está enfurecido por todos os impasses que tinha em não conseguir destruir o rei de Israel, a Bíblia diz que ele mandou buscar Eliseu para a Síria. Só que quando ele envia o seu exército, e alguém diz: olha, ele está lá na cidade de Dotã. Quando o exército da Síria cerca a cidade,
Eliseu sai, a Bíblia diz que ele acordou muito cedo, acordou de manhã cedo. Embora não tinha visão, mas também não tinha preguiça, acordou cedo. E quando ele sai fora da casa, ele vê a cidade cercada e ele entra em desespero. Por que Geazi entra em desespero? Porque Geazi não tinha a mesma visão de Deus que Eliseu tinha. Geazi era um homem que andava com o homem de Deus, mas não tinha visão de Deus. Já tinha participado de outros milagres que Deus tinha realizado através da vida de Eliseu, mas Geazi não aprendeu nada com o homem de Deus. E a Bíblia nos diz que ele entra para dentro, ele volta para dentro desesperado, porque quem não tem visão vive no desespero, irmãos. Ele entra, ele volta desesperado e diz para Eliseu: olha, e agora o que faremos? Em outras palavras, estamos perdidos. O rei da Síria mandou cercar a cidade, não temos mais o que fazer. Mas olha, presta atenção, a cegueira espiritual, irmãos, tem sido a causa de muitas pessoas não ver que Deus é conosco. Por quê, pastor? Porque se a cegueira espiritual está sobre a vida de Geazi, ele não consegue enxergar que Deus era na vida de Eliseu. É por isso que às vezes nós recebemos uma palavra de Deus, como eu disse, em cada detalhe Deus está falando conosco, e saímos daqui, e muitas das vezes dizemos assim: olha, não foi muito bom o culto, hoje eu não senti muita coisa no culto. É porque nós estamos aqui, mas ainda não temos a visão que Deus está neste lugar. Estamos aqui, mas às vezes a nossa visão é opaca. Isso não se trata de visão física, não se trata de visão humana, isso se trata de visão espiritual. Porque quando nós olhamos para o capítulo 14 do mesmo livro, no primeiro livro dos reis, nós vamos ver que Jeroboão está fazendo tudo que não agrada ao Senhor. E ele tinha recebido uma profecia da parte de Deus por um profeta, que ele seria rei em Israel. Só que agora ele se distancia da presença de Deus, começa a fazer aquilo que estava aos seus olhos, ao seu entendimento e à sua vontade. E a Bíblia diz que Deus se afasta de Jeroboão. E o filho, Deus fere o menino, Deus quer tirar alguma coisa de Jeroboão, para Jeroboão entender que é Deus que está no controle de tudo. E quando o menino adoece, ele chama sua esposa e ele diz: olha, vai lá na casa do mesmo profeta de Aias, que profetizou que eu seria rei de Israel, e consulta a ele o que Deus fará sobre o menino. Mas vai disfarçado, se disfarça outra pessoa, para que ele não conheça que é você. Entenda que Aias já era um profeta velho, ele já não tinha mais visão humana. O texto vai dizer que as vistas dele já estavam escuras por causa da sua velhice. Só que ele nunca perdeu a visão espiritual. Quando a mulher de Jeroboão coloca o pé na porta, segundo o texto vai dizer que quando ela coloca o pé na porta, disfarçada de outra pessoa, o profeta diz: pode entrar, mulher de Jeroboão, porque Deus falou comigo que você viria. Porque a visão espiritual não está relacionada à idade, está relacionado a um contato verdadeiro com Deus. O profeta pode ter perdido a visão material, a visão humana, mas o contato com Deus ele nunca perdeu, embora ele estava já em idade avançada, mas ele sempre clamava a Deus e Deus sempre respondia. Por quê? Porque a visão dele nunca foi opaca em relação à vida espiritual. E eu venho nesta noite aqui, nós somos dizer para você que Deus está derramando visão para quem não tem visão nesta noite. Porque já recebemos uma palavra de Deus pelo homem de Deus, pelo nosso pastor André, acerca da minha e da sua casa. E talvez você ficou aqui, levantou a mão, mas não está entendendo e dizendo: mas como que a coisa ela vai mudar? Mas Deus nessa noite, através do homem de Deus, ministrou algo na sua vida. Ele não estava simplesmente clamando para que você entenda que Deus vai fazer lá. Ele estava pedindo a Deus para Deus te dar uma nova visão. Porque você não está vendo, você não entendendo, mas Deus está trabalhando ao teu favor. Então quando nós recebemos visão de Deus, nós conseguimos entender que Deus está conosco.
É por isso que muitas das vezes o inimigo não entende, porque você passa por alguma situação e a ponto de alguém dizer assim: mas a situação é assustadora, porque é uma situação que eu não aguentaria, eu não poderia estar no lugar dele e dela, porque eu não aguentaria. Mas é porque você tem recebido visão de Deus e você consegue enxergar que Deus é sobre a tua vida, é sobre a tua casa, que o inimigo se levanta, mas todas as vezes que ele se levanta, você vem aqui, recebe uma injeção de Deus na tua alma, para dizer para você: a tua alma é um cenário, a tua casa é um cenário de bênção, de vitória. Queira Satanás ou não, você entrou aqui para sair daqui levando da parte de Deus. Ainda que o inimigo disse para você antes de sair de casa que você é um perdedor, você veio aqui, Deus está te dizendo: tem vitória para a tua vida sim. Sabe por quê? Porque hoje eu estou derramando uma nova visão na tua vida. A visão que estava opaca, não estava enxergando que Deus era com você, mas hoje Deus está abrindo os teus olhos espirituais para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Olha só o que a cegueira espiritual é capaz de fazer com alguém. O capítulo 15 diz que Eliseu, ele está tranquilo, está lá dentro de casa. Geazi está desesperado. E quando chega no versículo de número 15, nós vamos perceber que Eliseu chama Geazi para um entendimento. Que entendimento é esse? Calma, rapaz, que desespero é esse? Versículo 15. E disse, versículo 15: e o moço do homem de Deus se levantou, como eu disse, muito cedo. E o versículo 16: e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que o que está com eles. Presta atenção aqui nesse texto. Eliseu poderia dizer assim: Geazi, não tema, porque o que está conosco. Ele estava falando de quem? De Deus, sim ou não? Sim. Só que Eliseu diz para Geazi: Geazi, não temas, porque maior é que os que estão conosco. Ou seja, na cabeça de Geazi só estavam eles dois dentro de casa, sim ou não? É o que o texto diz. Só que Eliseu vai profetizar e falar isso à mente de Geazi, que maior é os que estão conosco do que os que estão com ele. É porque Eliseu já tinha visão que mesmo eles estando em dois, Deus enviaria o seu exército. Eu vou repetir: mesmo ele estando em dois, Eliseu já está profetizando e Eliseu já está acreditando que Deus era na vida dele e que o exército do Senhor ia chegar à sua defesa. Irmãos, talvez você não está entendendo ainda muita coisa, porque eu estou tentando explicar aqui de uma maneira que você entenda o texto, mas eu quero te adiantar, mediante a presença de Deus neste ambiente, que talvez você entrou aqui e não está entendendo nada, o que foi falado, o que foi ministrado, porque a tua visão não é suficiente para entender que Deus tem algo especial com você. Mas eu venho aqui como boca de Deus, como profeta de Deus, ministrar sobre a tua vida, que você pode não estar vendo, mas é normal, porque o escritor aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a esperança, é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza das coisas que não se vê. Talvez você entrou aqui nesta noite e você está dizendo: olha, isso que esse pregador está falando talvez não condiz com a minha realidade. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus nos trouxe aqui nesta noite para que nós termos a nossa visão espiritual aberta, para que nós possamos entender que nós não somos, mas Ele é, nós não temos, mas Ele tem, nós não podemos, mas Ele pode, eu não sou, mas Ele é. Eu vim aqui e estou talvez vivendo um momento na minha vida que já era para mim ter parado, já era para mim ter desistido, mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que Deus está comigo. Então eu não posso desistir, porque eu tenho alguém que está por trás dos bastidores me ajudando, dizendo para mim: não desista, não abra mão daquilo que eu te chamei, para aquilo que eu te levantei, porque eu sempre estarei contigo. E é interessante que, quando Eliseu percebe o desespero de Geazi, Eliseu faz uma oração. Qual que é a oração? Senhor, versículo 17:
Abre os olhos do moço. Aí eu pergunto para você, pastor André, Geazi estava com os olhos fechados? Não, porque ele viu o exército da Síria. Se ele tivesse com os olhos fechados, ele não viria. Ele estava com os olhos abertos, mas os olhos espirituais estavam fechados. Ele conseguia ver na visão humana, mas não conseguia ver na visão espiritual. Porque a Bíblia diz que as coisas de Deus não têm explicação, o homem natural não entende as coisas espirituais. Mas quando nós entramos aqui, recebemos de Deus esta palavra, recebemos de Deus a ministração que já foi feita aqui nessa noite, talvez entendemos e pensamos assim que dentro da nossa visão, dentro da nossa condição, dentro da nossa possibilidade, já se esgotou tudo. Mas quando nós recebemos uma nova visão de Deus, nós vamos sair daqui entendendo que em meio a tanta tempestade, o Jesus da Somos Um é o Deus que acalma a tempestade. Que em meio a tantas provas, a tantas dificuldades, o Deus da Somos Um é o Deus que pode todas as coisas. É por isso que Paulo vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu gosto muito porque Paulo, quando ele escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, ele passando por tanta dificuldade, ele diz assim: eu, Paulo, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Paulo estava dizendo: a situação que eu vivo hoje, a condição que eu vivo hoje, Deus tem algo muito maior, muito melhor para a minha vida. Então entenda que a oração que Eliseu faz para que Deus venha abrir os olhos de Geazi é uma oração que vai mudar a vida dele. Olha o versículo 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhes abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Você percebeu que dentro desse contexto de cegueira espiritual, para Geazi estava tudo acabado, sim ou não? Sim. Nessa cegueira espiritual, para Geazi já não existia mais uma solução. E para mim e para a tua vida não é diferente. Quantas das vezes na nossa condição, na nossa visão humana, as coisas não têm mais jeito. Mas eu costumo dizer que Jesus sempre nos surpreende porque Ele sempre trabalhou na contramão do sistema. Sempre trabalhou na contramão do sistema. Está lá alguém na UTI internado lá e os médicos estão aplicando lá o antibiótico e cada dia aplica mais forte porque algumas bactérias estão sendo resistentes ao antibiótico. Aí quando passar 2, 3, 4 dias, o médico dá uma notícia para a família e diz: olha, graças a Deus o antibiótico reagiu e o paciente está bem melhor, o quadro dele está bem melhor. Aí eu pergunto para você: teve uma ação de Deus? Teve. Mas aos olhos dos médicos, quem foi que resolveu a situação? Quem foi? Os remédios, sim ou não? Sim. Os médicos vão dizer, a família vai dizer para a família, você nunca vai ver um médico dizer assim: olha, parabéns, aconteceu um fenômeno e o seu parente está curado. Não, olha, nós ministramos um remédio sobre ele, lá na linguagem da medicina, ministramos um remédio sobre ele, um antibiótico, ele reagiu bem e agora ele está bem. Não teve... Na visão dos médicos não teve um agir espiritual. Agora, quando tem alguém lá na UTI que está desenganado pelos médicos, eles falam: olha, os antibióticos não resolvem mais. Os remédios que estamos ministrando não causam mais efeito porque as coisas já saíram do controle. Aí Deus fala assim: agora é hora de eu colocar as mãos e operar o milagre, porque o que antibiótico não resolve, o Deus da Somos Um resolve. Então Jesus sempre vai trabalhar na contramão do sistema para provar para nós que não é à toa que nós viemos aqui.
Ele sempre vai agir de maneira para que a gente entenda que todo o poder está nas suas mãos. Nós vamos ver que quando, o livro de Juízes, capítulo de número 7, Deus poderia destruir os midianitas como destruiu os filisteus? Poderia. Como destruir os assírios? Poderia. Só que Deus vai criar uma estratégia, vai chamar um homem, e ele vai se eleger um homem mais fraco, da família mais pobre, mas Deus estava querendo livrar Israel, e Deus vai falar para ele: olha, convida o povo, convida os homens para a guerra. E os irmãos conhecem bem a história, que ele vai separar 32 mil homens, depois volta 20 mil, depois volta mais 9.700, e quantos vai ficar? 300. Aí a visão de Gideão qual que é? Se com 32 mil estava difícil, imagine com 300. Só que eu quero deixar algo claro para Somos Um aqui nesta noite, que Deus usou Gideão, que Deus usou os 300. Até porque se você for olhar pela lógica, qual que era a arma de guerra que ele tinha? Um cântaro vazio, uma tocha e uma buzina. Isso é arma de guerra? Sim ou não? Não, nunca foi. Só que Deus estava provando para Gideão e para o povo de Israel que quem dá a vitória é o Senhor, que quem resolve tudo é Ele, que quem faz acontecer nas nossas vidas é Ele. É por isso que quando nós entramos aqui, nós precisamos abrir o nosso coração e entender que é daqui que Deus dispensa, que é daqui que Deus libera, que é daqui que nós ouvimos uma palavra que vamos voltar para casa e vamos voltar diferente. Então entenda que o que nós precisamos é recebermos visão de Deus para entender que Deus está conosco em todo o tempo, que a mão de Deus está estendida sobre nós em todo o tempo, que Ele nos escolheu para que nós venhamos enxergar e entender que Ele tem cuidado das nossas vidas e nada sai do controle das suas mãos. Eu tive uma conversa com uma moça essa semana e ela disse para mim assim: pastor, o tempo está descontrolado. Eu disse: não. Ah, pastor, como você disse que não? Se no inverno era para ter inverno, nós sentimos bastante calor. Agora que estamos na primavera, chegando no verão e estamos sentindo frio. Eu disse: Deus nunca perdeu o controle do tempo. Isso é simplesmente consequência daquilo que o homem tem feito para a natureza. Mas Deus nunca perdeu o controle do tempo. E nunca vai perder o controle da minha e da sua vida também. Talvez você entrou aqui e a tua visão não é suficiente para entender o que Deus, o trabalhar de Deus sobre a tua vida nesta noite. Mas eu venho aqui, repito, eu venho aqui como boca de Deus te dizer que esta visão Deus está abrindo hoje, através da ministração que foi feita pelo pastor, através desta palavra, através de tudo que tem acontecido aqui nessa noite, para que você entenda que a partir de hoje você vai ver as coisas diferentes, porque Deus está com você. Para que você venha ter uma visão diferente, para que você entenda que as coisas ainda não aconteceu, porque Deus ainda não permitiu. Mas no tempo do Senhor, as coisas vão acontecer e o nome dele vai ser glorificado. Mas o que é que nós precisamos, pastor? Precisamos de alguma coisa, precisamos de fazer alguma coisa para que essa situação mude. Eliseu andava com Elias e aprendeu com Elias, sim ou não? Geazi andava com Eliseu e não aprendeu com Eliseu. Eu acho que nós já temos tempo suficiente, já aprendemos de Deus suficiente para sairmos daqui entendendo que Deus está neste lugar. E o que Deus tem ministrado sobre a nossa vida é a verdade que nós precisamos para viver o melhor de Deus. Então eu quero que você saia daqui nessa noite. O que Deus quer que você, a maneira que você saia daqui nessa noite, é com a tua visão espiritual aberta, para entender que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é poderoso, e que Ele vai fazer coisas grandes nas nossas vidas. É que nós estamos às vezes como Geazi, desesperados, quando nós não vemos saída, quando nós não encontramos a saída ou não vemos a porta aberta, o desespero bate na nossa alma. Mas quando nós recebemos uma palavra de Deus,
E a palavra de Deus é: não temas, porque maior é o Deus que está conosco. Quando nós recebemos a palavra de Deus e entendemos que Deus, Ele está sempre disposto a nos abençoar. Alguém, talvez ao sair desse culto, alguém vai ouvir dizer: mas não vai adiantar, não vai valer a pena, não vai acontecer, não tem jeito. E você vai abrir a tua boca e dizer assim: mas maior é o Deus que está comigo, que falou que iria me abençoar, e Ele vai fazer, porque Ele é bom, e a sua misericórdia se estende de geração a geração. Receba a visão de Deus nessa noite. Saia daqui em nome de Jesus entendendo que Deus nunca perdeu o controle da tua casa. Mas pastor, é que o senhor não sabe, eu saí de lá, estava virado de ponta cabeça, as coisas estão difíceis. Fica tranquilo, porque Deus, é o tempo que Deus permite que os assírios cerquem a cidade, para nós entendermos que o livramento vem da parte do Senhor. Porque quando Geazi sai fora, que ele vê o exército, ele entra em desespero. Mas agora, depois que ele tem uma nova visão de Deus, quando os olhos dele o Senhor abre os seus olhos, ele começa a ver diferente. Agora tem cavaleiros, tem carro de fogo. Deus está no nosso meio. Deus está sobre nossas vidas. Deus está no controle de tudo. Deus começou e Ele é fiel para terminar a obra que Ele começou nas nossas vidas. Deus nos chamou, e Ele nos chamou para nós ficarmos vendo navio, não. Deus nos chamou para que a gente venha enxergar a cada dia o trabalhar e o agir de Deus sobre as nossas vidas. Porque às vezes nós não conseguimos enxergar, mas talvez você não veja isso, talvez você não conseguiu entender isso, mas para você chegar aqui nesta noite, o Senhor jogou muitos demônios por terra. O Senhor quebrou muitos laços. O Senhor matou leões para que você viesse estar aqui nesta noite. Talvez você veio aqui, como o pastor falou no início, talvez você nem queria estar aqui, mas o Espírito Santo te convenceu, porque Deus precisava abrir a tua visão nesta noite. Deus precisava que você saísse daqui entendendo que a tua vida está nas mãos do Senhor, que a tua casa está nas mãos do Senhor, que a tua família está nas mãos do Senhor, que o teu ministério está nas mãos do Senhor, que a tua saúde está nas mãos do Senhor, que os teus filhos estão nas mãos do Senhor, que as tuas finanças estão nas mãos do Senhor, que tudo está nas mãos do Senhor. E quando você menos esperar, quando você achar que não vai acontecer, o Senhor vai se levantar sobre a tua vida, vai operar o milagre que você precisa, e você vai se alegrar, porque quem tem visão de Deus entende. Ontem passou, hoje eu estou vivendo, e o amanhã pertence ao Senhor. O amanhã está nas mãos de Deus. Talvez você precisa tomar decisões, talvez você precisa viver algo que você não está acostumado a viver, e você está dizendo: o que será de mim? É hoje que você vai sair daqui entendendo que Deus tem uma coisa nova na sua vida. Porque muitas pessoas têm vivido de passado, muitas pessoas têm vivido algo que já passou, que já viveu, e isso tem trazido transtorno para a tua vida. Mas pode ver que quando em Isaías 43, quando Deus vê o povo vivendo as coisas que passaram, se lembrando do que passou, Deus disse: olha, não lembrei das coisas passadas e nem considereis as antigas. No versículo 19 ele diz: porque hoje eu farei uma coisa nova. Deus te trouxe aqui para Somos Um para algo novo. Deus te levantou nesta cidade para algo novo. Deus tem te conduzido a esse negócio para algo novo. Então não se desespere, porque Deus está sobre a tua vida. Não temas, porque Deus tem cuidado de você. Não entre nessa situação, nesse cômodo de desespero, porque Deus, Ele tem o poder de te abençoar e mudar a tua situação.
E eu venho aqui ministrar sobre a tua vida nesta noite, que você não está vendo, mas Deus está trabalhando, que você não consegue enxergar, mas a mão de Deus está estendida sobre você, que você não consegue ver o agir de Deus, mas Deus está trabalhando nos bastidores para te dar vitória. Deus está lá naquela empresa trabalhando ao teu favor. Deus está lá naquele laboratório, lá naquele onde você fez aqueles exames, lá está lá mexendo na situação na tua vida, para que você tenha uma surpresa. Qual que é a surpresa? Porque a última palavra é do Senhor, e a última palavra de Deus para você nessa noite, que existe vitória para a tua vida sim. Deus abençoe em nome de Jesus.